Queridos irmãos, quero falar sobre bênção e maldição. Se te interessar, veja esse vídeo. Nós, seres humanos, não temos como fugir da Bíblia Sagrada. Se estamos na obediência, estamos dentro da Bíblia. Se estamos em desobediência, estamos dentro da Bíblia. Ninguém consegue fugir da Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é universal. Ninguém consegue fugir dos desígnios da palavra de Deus. Vemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 27, as bênçãos lançadas e também as maldições lançadas. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Os bisnetos de Abraão, que são 12, 6 foram escolhidos para abençoar e 6 foram escolhidos para amaldiçoar. Todos os seres humanos da terra ou estão debaixo da bênção ou estão debaixo da maldição. Deus é soberano e está sobre tudo. Tem o domínio de todas as coisas. E Deus deu ao ser humano livre-arbítrio para ser obediente ou não. Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém, quem não acreditar será condenado. É notório que tem salvação e condenação, e nada mais do que isso. Aqueles que obedecem à palavra de Deus herdam a salvação. Aqueles que desobedecem à palavra de Deus vão herdar a condenação. Olha o que vemos aqui. Quando houverdes passado o Jordão, esses estarão sobre o monte Gerizim, que é o monte da bênção. Essas bênçãos foram para o povo judeu. O monte Gerizim, o monte da bênção, o monte Ebal, o monte da maldição. E quem iria lançar as bênçãos de Deus sobre o povo? Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E quem iria lançar a maldição sobre o povo, sobre os desobedientes? Rúben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. O monte Gerizim, o monte da bênção, o monte Ebal, o monte da maldição. Não vai dar para ler tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas apenas alguns versículos eu quero ler. Olha o que diz aqui. Deuteronômio, capítulo 28. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Está falando ao povo judeu. Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Tem um condicional. As bênçãos vêm, mas se ouvirdes a voz de Deus e obedecer. Olha o que diz a palavra. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Para aqueles que estão na obediência, as bênçãos seguem eles. Para aqueles que estão na desobediência,
As bênçãos não seguem, mas o caos, as maldições. Por isso é que vemos hoje a maior parte dos seres humanos estão debaixo do engano. Por quê? Porque não querem meditar a palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. O povo de Israel sofreu e sofreu muito e continua sofrendo, e no futuro tem mais sofrimento para eles. Mas Deus vai resgatar o seu povo e abençoá-lo, porque ele prometeu para Abraão, e Deus promete e cumpre aquilo que ele promete. Lá no futuro, Deus colocará o povo judeu por cabeça das nações e não por cauda. Mas por causa da desobediência, eles perderam. Eles perderam de ganhar, deixaram de ganhar as bênçãos de Deus, mas Deus se lembrou de Abraão e vai conquistar eles no final da grande tribulação. Mas eu quero ler agora sobre a igreja. A Bíblia diz, em João capítulo 1, verso 11 e 12, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Não entenderam o plano de Deus, não aceitaram a Jesus Cristo, perseguiram o Senhor e o mataram. Hoje os judeus ainda continuam debaixo do engano. Eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda. E ainda hoje, eles não reconhecem o Senhor Jesus. Ainda hoje, eles são desobedientes à palavra de Deus na sua íntegra. E eles estão encerrados debaixo da religiosidade. E olha o que vemos na palavra de Deus. Jesus Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Um judeu nato viveu entre eles. Jesus Cristo veio ali para eles para cumprir aquilo que eles não podiam cumprir, que era a lei. E os profetas, eles não puderam cumprir. Nem Moisés pôde cumprir na íntegra toda a lei. Precisou Jesus Cristo vir e assumir o lugar dos patriarcas, dos seus representantes já no Velho Testamento. E quem eram os representantes de Jesus no Velho Testamento? Os sacerdotes levitas, os juízes, os reis e os profetas eram os representantes da pessoa do Senhor Jesus já no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que todos erraram, todos fracassaram, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Precisou Jesus Cristo vir, nascer da Virgem Maria, crescer entre o povo judeu, falar com eles, socorrer eles, cumprir a lei e os profetas no lugar deles. E mesmo assim eles não entenderam a missão, a vocação do Senhor Jesus quando estava no meio deles. Eles perseguiram o Senhor Jesus. Falaram que Jesus era comelão, era beberrão. Falaram que ele era um falso profeta. Alguém chegou até a dizer que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Não aceitaram o Senhor Jesus em sua primeira visitação. Mas aquilo que foi estipulado pelos netos de Abraão, pela ordem de Moisés, a bênção,
foi perpetuado para eles. Mas para os desobedientes, foi estipulado para eles o que? A maldição. Por Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. E hoje, todos os seres humanos, praticamente do mundo todo, sabem que deve ser obediente a Deus, mas não fazem isso. A maioria dos seres humanos preferem viver uma vida em desobediência. Eles não têm força espiritual. Por isso é que se faz necessário a pregação do Evangelho. Já está escrito na profecia. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? O Senhor Jesus, antes de ir para a glória, ele deu a ordem aos seus discípulos para ir e pregar o Evangelho. É necessário pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. E no Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem paz, perdão, justificação. No Evangelho tem cura, tem milagres. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da fé. E a fé é aquela que está no livro de Hebreus, capítulo 11. Ali diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não vemos. E a fé veio a nós por ouvirmos a palavra de Deus. O mundo está hoje cheio de fé. A Bíblia diz que muitos creem em carros, outros em cavalos. Mas, em outras palavras, seres humanos crendo, depositando a sua fé em imagens de escultura, na criatura, nos dogmas, nos preceitos. Mas a fé pura, ela deve estar na pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que depositam a sua fé e a sua confiança na pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo jamais serão enganados, jamais serão confundidos. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a fé está relatada ali em Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pela qual temos a entrada a esta graça. E graça é favor imerecido que somente Jesus Cristo pode oferecer ao ser humano, e ele já ofereceu. Graça é favor imerecido. Ainda que você esteja debaixo da desobediência, ainda que você se sinta um pecador e está em pecado, mas enquanto você está respirando, enquanto você está vivendo, você está no tempo gracioso de se voltar para Deus. Jesus tem consigo o perdão que você precisa, a cura que você precisa, a solução dos seus problemas. Venha para Jesus, ele está pronto a fazer obras preciosas na sua vida ainda hoje. Porque quando vemos este mundo no qual estamos vivendo hoje, a sociedade está perdida debaixo do pecado, debaixo da imoralidade, debaixo da desobediência, mas você pode crer ainda hoje no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Faça isso. No momento em que um ser humano reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo, nesse momento os pecados é perdoados.
E a Bíblia diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. O Senhor Jesus tem o perdão para aqueles que se chegam a Ele pedindo perdão e misericórdia. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. Porque há 2000 anos atrás, ele veio, enfrentou os algozes do seu tempo, os religiosos do seu tempo, e ele foi perseguido pela política da época e pela religião da sua época. E ele foi morto. Mas já estava na profecia que era necessário isso acontecer, porque Jesus Cristo, através da sua morte, o seu sacrifício, o único e puro sacrifício, o da cruz do Calvário, foi em favor de um resgate de seres humanos que estavam indo para o abismo, que estavam indo para o inferno. Porque o ser humano, por si só, ele não tem força de vencer o pecado, ele não tem força de vencer os demônios. Jesus Cristo veio e venceu o pecado e os demônios. E ele hoje nos oferece salvação gratuita. O que nós precisamos simplesmente é crer na sua palavra e reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Veja, para os judeus, bênção e maldição. Mas para a igreja verdadeira, não tem maldição, só bênção. Está no livro de Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque um dia, ouvindo o Evangelho, reconhecemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. É simplesmente isso. Crer no Evangelho e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não é muito fácil fazer isso, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo, a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele procura cegar o entendimento dos seres humanos para não reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas o Espírito Santo é aquele que traz a clarividência, a revelação. O Espírito Santo é aquele que rompe as barreiras e nos faz acreditar que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. E se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureceis os vossos corações. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz seja de maneira abundante sobre todos vocês.